Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, hein? Hoje no nosso canal a gente estará falando um pouquinho sobre condições adversas, né? É uma aula de direção defensiva, ao qual gera-se um pouquinho de dúvida na hora de responder algumas questões de provas aí do Detran, tá bom? Então antes de ir ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para não perder os nossos vídeos e comentar e compartilhar com seus amigos, tá bom? Sei que tem agradado muitas pessoas aí, o canal tá crescendo, né? E ajuda a compartilhar aí, tá bom? Então vamos ao vídeo, ó. Primeira condição adversa que nós vamos estar falando primeiro explicar, né? O que são condições adversas aí. Quando a gente fala em condições adversas, é uma situação que ela não influencia a ação do condutor, mas sim as condições do ambiente. Lembra quando eu já falei em algum dos vídeos aqui sobre condição insegura e ato inseguro, né? São duas coisas diferentes. Quando a gente fala em ato inseguro, se refere à ação do condutor. Quando a gente fala em condição insegura, se refere à condição do ambiente. Então, dentro dessas condições do ambiente, nós temos essas condições adversas. Então, quando cai em prova perguntando assim, ó, a luz, né? Vamos falar assim, o sol, por exemplo. O sol é uma condição adversa? O sol, ele é uma condição adversa, sim. Porém, ele está dentro de um tópico maior, né? Então, por exemplo, quando falar assim, condição adversa de luz. Dentro de condição adversa de luz, nós vamos ter o sol, é uma condição desfavorável, né? O farol do carro também é uma condição desfavorável, mas o sol e o farol tá dentro de condições adversas de luz. Então, existe um tópico maior e existe, vamos falar assim, os subordinados, né? O que está dentro desse tópico aí. É igual, por exemplo, falar assim, ó, chuva é uma condição adversa? Chuva é uma condição adversa, porém, ele está dentro de condição adversa de quem? Quem que é o tópico maior aí? Condição adversa de tempo. Então, muitas das vezes, os candidatos, eles se atrapalham um pouquinho na hora de responder a questão, porque às vezes a pergunta é assim, ó, são condições adversas, exceto. Então, quem que são as condições adversas, os tópicos maiores? Então, a gente tem condição adversa de luz, a gente tem condição adversa de tempo, a gente tem condição adversa da via, a gente tem condição adversa de trânsito, a gente tem condição adversa do veículo, de passageiro, de carga, condição adversa também do condutor, né? O condutor também se torna uma condição adversa pra gente aí, tá bom? Não sei se eu falei condição adversa do veículo, né? Mas nós temos aí, todos esses são os tópicos que nós temos de condições adversas. Dentro desses tópicos é que nós vamos incrementar alguns detalhes, que aí a gente tem alguns detalhes dentro deles, tá bom? Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre cada um deles aí e o que a direção defensiva ela ensina para a gente evitar essas condições adversas aí, beleza? Então, o primeiro tópico aí que a gente tem é a condição adversa de luz. Luz, a gente tem duas coisas desfavoráveis, é o sol e o farol do veículo. O que a direção defensiva ela me ensina para evitar essa condição adversa? Primeiro, quando a gente fala do sol, você tem duas coisas para se fazer em questão assim, de equipamentos, né? Então, a gente tem o óculos escuro, não é boniteza, elegância, não é mitideza, não é isso. O óculos escuro é questão de proteção. Então, ele é um equipamento importante você ter ali dentro do seu veículo, tá bom? A gente tem também o quebra-sol, né? Popularmente falando, a gente fala quebra-sol, né? Que é aquela abinha que desce aqui na frente do condutor ali e passageiro. Cientificamente falando, o nome que a gente dá ao quebra-sol é pala interna de proteção, tá bom? São dois equipamentos, então, importantes. Tirando isso, o que a defensiva ela me ensinaria também para evitar esse ofuscamento do sol? Ela me ensinaria também a desviar o olhar. Ao invés de eu ficar olhando para frente, eu vou me focar nas faixas de trânsito. Então, eu vou me guiar pelas linhas de trânsito ali no chão. A partir do momento que eu estou me guiando pelas faixas de trânsito ali no chão, eu tiro um pouco do foco do ofuscamento que eu tenho ali à minha frente, tá bom? Pelo sol, né? Quando a gente fala do farol a gente não tem, assim, muitos equipamentos, né? Vamos falar assim,
Já até vi, né, algumas propagandas aí sobre um óculos amarelo aí que evita esses ofuscamentos aí, mas eu não sei te falar como que funciona, se realmente tem eficácia mesmo. Mas tirando isso, quando a gente tem o ofuscamento do farol, a gente vai desviar o olhar para a direita da via. Então, no que você desvia o olhar para a direita da via, você vai se guiando pela linha de bordo à direita. Então, você tira o foco do farol que vem ali sentido contrário. Uma outra coisa também, se o carro estiver vindo de trás, pelo retrovisor interno, o farol também te ofusca demais ali na hora que você está dirigindo. Então, o que você pode fazer para evitar esse ofuscamento quando o carro vem de trás? Existe um botãozinho ali abaixo do retrovisor, tem uma linguinha, né? Normalmente o pessoal gosta de pendurar um sapatinho de neném, um terço, sempre a gente pendura alguma coisa ali naquilo ali. Só que aquilo ali não é para poder te pendurar essas coisas, né? Isso ali ele serve para você apertar ele na hora que você tá tendo esse ofuscamento traseiro. Você aperta aquela linguinha ali, automaticamente o foco do farol lá atrás, ele vai distorcer e fica meio que enfumezado. E aí esse ofuscamento ele diminui, tá bom? Então, são as duas coisas aí que... são os dois tipos de ofuscamentos aí de condições adversas de luz e o que a defensiva te ensina nesse caso, beleza? Outra condição adversa que a gente tem é de tempo, né? Dentro de tempo você tem chuva, neblina, cerração, fumaça, poeira, né? Tudo que relacionado aí à condição do tempo. Nesse caso, nós temos que tomar cuidado que muitas das vezes o chão fica escorregadio, a visibilidade diminui, a aderência ao chão também diminui, né? Nessa questão aí de qualquer coisa que seja aí de chuva, ou por neblina, ou por fumaça, né? Aquelas fuligens pretas que vão caindo ali, elas também tiram a aderência do pneu. Então, cuidados que a direção defensiva te ensina nesse caso. Reduzir a velocidade, redobrar a atenção e nunca parar nos acostamentos, né? Acostamento não é um local apropriado para parar nesses casos de falta de visibilidade, porque da mesma forma que você não está vendo, o carro que vem atrás também não está vendo. Então, não se pode parar nos acostamentos por isso, ok? Outra condição adversa que a gente tem é da via, né? Às vezes a via ela foi mal projetada, ela acumula água no meio dela, é cheia de buracos, não tem sinalização, né, na via ali, tá faltando muita coisa. Então, nesse caso, quando a gente fala em condição adversa da via, nós temos que ficar atento que são fatores que levam acidentes a acontecerem também, é uma condição adversa, né, que é desfavorável para a gente dirigir, e a gente tem que tomar os devidos cuidados, né, principalmente que a defensiva ensina a reduzir velocidade, redobrar a atenção. Essa frase ela tem que estar, vamos falar assim, impregnada na cabeça, porque é o que mais a direção defensiva ela ensina. Reduzir velocidade e redobrar a atenção quando você tem essas condições adversas aí, tá bom? Então, nesse caso aí das condições adversas de via, cuidados aí, porque às vezes um buraco ele pode surgir de repente, né? E aí, se você não estiver preparado para essa situação ali e antecipar a sua ação, você vai cair no buraco, né? Outra condição adversa que a gente tem é a condição adversa de trânsito, né? O trânsito, ele é uma situação adversa porque nele a gente tem animais soltos nas vias, pedestres, horário de pico, né? Que você tem o horário de rush, né? Tá mais cheio. Você tem os horários também onde que tem engarrafamentos mesmo, o trânsito tá parado. Você tem horários aí onde que o trânsito, ele tá lento, tá andando, mas tá lento, né? Então, várias situações aí que o trânsito, ele se torna também uma condição desfavorável, né? Então, cuidados que a gente tem que ter, reduzir velocidade, redobrar a atenção aí, para na hora que você pegar situações de trânsito assim, né, mais cheios, mais tensos, você não estar estressado por conta do trânsito ali, né? Porque o trânsito em si, ele já estressa, né? Se você já entrar nele estressado, aí acabou mesmo, né? A paciência tem que ser o seu pão diário ali quando você está no trânsito, tá bom? Outra situação que a gente tem também é condições adversas do veículo, né? O veículo também, ele se torna uma condição adversa pelo fato, às vezes ele não está com manutenções em dia, ele pode ser que esteja também caindo aos pedaços, e nisso ele se torna uma condição adversa. Por quê? Eu tô ali dirigindo, de repente o para-choque caiu para a rua fora e saiu batendo nos carros que vem atrás, causando acidentes, né? Passou pelo motoqueiro, derrubou o motoqueiro, e aí?
né? Então, tudo isso que a gente fala que pode se tornar perigoso para o trânsito, a gente precisa evitar ou mandar arrumar, né? Então, não quer dizer que eu tenho um carro velho que precisa estar caindo aos pedaços e andando nas vias, tá bom? Então, fazer manutenções, né? Ajeitar o carro sempre ali para ele não se tornar um perigo, nem para ninguém, nem para mim também. Pelo fato das vezes eu estar ali dirigindo uma BR e de repente o carro pega e para no meio da BR, né? Às vezes uma falta de um pouquinho aí de manter uma manutenção mais em dia aí, tá bom? Então, o que a direção defensiva te ensina é fazer a conservação dos veículos aí, né? Manutenções, a conservação do veículo, para poder evitar aí situações complicadas aí no trânsito, né? Pneus em boas condições, o freio funcionando, né? Então, manutenção em dia aí no normal, beleza? Outras condições adversas que a gente tem é de passageiro, né? O passageiro também se torna uma condição adversa porque tem passageiro que conversa demais, tem passageiro que briga, né? Você tá ali, de repente, o seu cônjuge, né? Ele pega e começa a brigar com você, ou sua namorada, né? O que seja. E isso tira a atenção do motorista, né? Então, você tem que conseguir conversar com essa pessoa, falando que não é a hora, não é o momento para discutir relação, não é o momento exato para brigar, né? Então, o trânsito, da mesma forma que ele é perigoso, né? No normal, imagina você brigando com a pessoa que está ali do seu lado. Então, a gente tem que ter essa consciência de que tudo tem a hora e o momento certo. Então, no trânsito, não é lugar de brigar ou colocar ali os pratos limpos, né? Na mesa ali, tá bom? Então, tem que ter o seu momento certo ali para fazer isso. Deixa discutir, fala assim, não, nós não vamos discutir agora. Nós chegar em casa, a gente conversa, tá bom? Então, muitos acidentes já aconteceram por conta de brigas, tá? Passageiro bêbado também, dá carona, ou ter que buscar no boteco, essas coisas, a pessoa não fica lá, assim, muito feliz quando se busca a pessoa no bar, né, que tá bebendo ali. Então, tomar muito cuidado, tenta colocar no banco de trás, põe a trava-criança nas portas para evitar que a pessoa abra a porta ali durante o trânsito. Não busque de moto de forma nenhuma, que a pessoa pode abrir as pernas ali, tirar, pôr no chão, e aí derruba não só ele, você também estraga a moto, tá bom? Condições adversas de carga. Carga também se torna uma condição adversa desfavorável, porque a carga ela pode se deslocar se você não prender de forma devida. Então, muitos cuidados que a gente tem que ter. Na hora que você estiver amarrando a sua carga, amarrar de forma mais adequada possível para você evitar que ela desloque. Principalmente em moto. Tá andando em moto e colocou uma cesta básica atrás no passageiro com aquele elástico. Na hora que você deita para fazer uma curva, aquela cesta básica ela desloca. Aí na hora que ela desloca, ela pesa e puxa a moto e cai pro chão, tá bom? Então, amarrar adequado, carregar só coisas necessárias mesmo quando você está em moto, principalmente. No carro, né? Evitar colocar pesos excedentes demais também. Tem gente que coloca carretinha e coloca aquele mundo de coisa ali em cima da carretinha. Ou no porta-mala, aonde que tampa a visão ali do vidro traseiro, não pode, isso dá multa também. Se você tampar a visão do motorista ali pelo retrovisor interno, não pode carregar coisas soltas ali, tá bom? Tem que estar tudo dentro do porta-mala armazenado de forma correta, beleza? Cachorros também, tem gente que gosta de viajar com cachorro, toma cuidado porque o transporte de animais também tem que ser adequado, né? Então, tem que colocar no cinto de segurança, tem cinto de segurança para animal, tá? Então, é só procurar bonitinho aí que vocês vão achar o cinto aí que você pode colocar no seu animalzinho aí, beleza? Então, o que a direção defensiva te ensina nesse caso? A armazenar e amarrar suas cargas aí de formas corretas, né? Da melhor forma correta e com segurança, né? Para evitar aí o deslocamento aí na hora que estiver dirigindo, ok? E condições adversas do condutor. O condutor também se torna uma condição adversa devido a irresponsabilidades no trânsito, né? Então a gente tem, por exemplo, épocas de carnaval, épocas de feriados prolongados aí ao qual você vai viajar e na hora que você está indo você encontra com uma pessoa bêbada vindo no sentido contrário. E aí essa pessoa causa um acidente gravíssimo, né? Então ela se torna uma condição desfavorável para você. Então ela é uma condição adversa
quando é o outro que vem e colide com você ali, causando acidentes graves, tá bom? Então, nesse caso, muito cuidado, prestar muita atenção quando você estiver dirigindo, preste atenção no movimento dos outros veículos. Às vezes você tá vendo o veículo à frente fazendo zigue-zague assim, ó, toma cuidado, toma uma distância de segurança maior, né? Se possível, né? Se você perceber que a pessoa tá dormindo no volante, ou se você perceber que a pessoa está alcoolizada mesmo, né? É tentar tomar o máximo cuidado possível para não ficar muito perto, tentar buzinar se a pessoa estiver sonolento, para chamar a atenção da pessoa, porque ela está fazendo zigue-zague. Então, tem algumas coisas aí que você pode chamar a atenção desse condutor para você ver se ele fica atento, né? E pare o carro para ele poder descansar, tá bom? Então, são coisas aí que a gente pode fazer para evitar situações complicadas aí no trânsito, tá bom? Então, as condições adversas podem ser tanto físicas, mentais, né? Então, nesse caso, a gente tem que tomar esses devidos cuidados aí pelo fato dessas condições adversas aí interferir na sua direção e na sua segurança, beleza? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, né? Curtem bastante, comentem, tá? E não deixe de compartilhar com seus amigos aí. Até o próximo vídeo.